Boa noite, gente, tudo bem? Estamos chegando para mais um debate, para mais uma conversa, para mais uma construção a partir do diálogo, a partir da conversa, a partir da construção coletiva. E ontem nós fizemos uma live sobre a importância de pensar o desenvolvimento sustentável, e hoje nós estamos com um debate também muito importante sobre as questões da saúde mental. É um assunto que ele é muito importante, e para isso, hoje nós temos uma convidada, que é a Adriane Raquel. Ela é pedagoga, ela é psicóloga, é formada em psicologia pela FADEP, é formada em pedagogia lá pela Unicentro, tem especialização em didática e metodologia de ensino superior. Ela é vice-presidente também do Comitê de Saúde Mental do município de São Jorge do Oeste, é vice-presidente do Sindicato dos Servidores Público Municipal lá do município de São Jorge do Oeste, e é integrante da rede de proteção de São Jorge. Então, é uma felicidade a gente estar recebendo você aqui junto com a gente, né? Tem várias pessoas já participando, tem várias pessoas já entrando nesse exato momento na nossa live. A Karen, que é de Toledo, aqui de Toledo, ela é do jornal Viver Toledo, já está nos acompanhando aqui também. E quero convidar você, né, minha amiga Adriana, para fazer uma saudação às pessoas que já estão nos acompanhando e nessa conversa muito saudável, muito gostosa que a gente vai fazer hoje. Passo para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os que estão nos assistindo. Como o Roberto falou, hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre um assunto muito importante, que é a saúde mental. E a saúde mental, pensando ela nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. O que o Roberto colocou que é importante na minha fala? A minha participação, as minhas intervenções e as nossas ações enquanto grupo aqui em São Jorge do Oeste para trabalhar em prol do ser humano, das garantias dos mesmos e do funcionamento de uma maneira harmoniosa daquilo que é fundamental. E nós pensamos exatamente nessa questão. Do Comitê da Saúde Mental enquanto ações para estar contribuindo, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Jorge, bem como a escola, que é onde eu tenho muito conhecimento devido à demanda que vem da sociedade, e também a participação na rede de proteção, que é onde a gente trabalha com as violências, abusos de todos os tipos e de todos os gêneros. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse meu conhecimento, né, que, de certa maneira, acredito que vai contribuir para nós tornarmos esse momento um pouquinho mais saudável. Muito obrigada, Roberto, né, pela oportunidade, e é muito bom saber que existem pessoas como você que validam e dão importância para esse assunto tão importante que é a saúde mental. Eu que agradeço imensamente. Olha, já tem várias pessoas nos acompanhando aqui. A Cris Gonçalves mandou boa noite. A minha amiga Rosane, o Delvo Baldim está nos acompanhando também. A Fátima, lá de Guaíra, a Fátima Faquim, do Conselho da Mulher. A Sandra também está nos acompanhando, já mandou o seu boa noite. E a Suelen, que é minha vizinha aqui do meu bairro, está com a gente também. Então, é muito bom ver as pessoas que já estão nos acompanhando. E, realmente, esse é um assunto que, quando a gente conversava nessa perspectiva de debater a saúde mental, inclusive nessa preocupação
que a gente vê muitos profissionais da área da saúde, inclusive falar, e escritores também, vários livros, já que a depressão ela é a doença do século, né? E quanto a gente vê pessoas entrando em depressão, então a gente vai falar um pouco sobre isso também, nesse momento tão delicado, onde nós estamos dentro das nossas casas, sem poder sair, a nossa rotina foi toda alterada, né? Sorte de quem nesse momento tem um quintal e tem uma casa e tem pessoas dentro dessa casa para poder conversar, para poder dialogar, porque tem muita gente, muitas pessoas nesse momento que estão sozinhas no seu apartamento, num quadrado, sem poder sair de casa, e também eu tenho certeza que nós vamos poder conversar muito com essas pessoas hoje. Para a gente dar o início já nessa conversa, eu acho que é importante você ressaltar qual que é a importância da saúde mental, principalmente nesse momento de pandemia que a gente tem passado. Então, assim, Roberto, o que é importante nós ressaltarmos nessa questão de saúde mental? Quando a gente fala em saúde mental, geralmente as pessoas elas associam a doença mental e a ausência de doenças patológicas. Só que na realidade a saúde mental ela vai além disso. Porque se eu falo em doença mental, que as pessoas relacionam com esquizofrenia, vão relacionar com hospitais psiquiátricos, a gente vai ter um entendimento talvez um pouco equivocado do que é a saúde mental. A saúde mental é nós entendermos que nós somos seres humanos, que temos sentimentos e emoções e que eles fazem parte do nosso dia a dia. Alegria, tristeza, medo, coragem, a raiva, o amor, enfim. Mas de que maneira que eu lido com eles e de que maneira que eu reajo às adversidades, às intempéries, aos problemas e às novas adaptações que são impostas. E nesse momento de pandemia, mais do que nunca, houve uma mudança. De certa forma, houve uma privação de liberdade, no qual as pessoas elas estão com um pouco de dificuldade de lidar com todas essas emoções, esses sentimentos. E nisso, Roberto, a gente pode incluir e a gente pode pensar no que você já falou, questões como depressão, como ansiedade, enfim. Por isso que é tão importante a gente entender o que significa ter saúde mental. Legal, bacana. Tem várias pessoas nos acompanhando aqui. O Rosalvo Finco, lá de Curitiba, está acompanhando a gente. O Milton Frantz. Ô, Milton, obrigado pela presença aí. O Aldevir, lá de Foz do Iguaçu, está com a gente aqui também. Tenho algumas perguntas já. Olha só que legal a participação das pessoas, né? A Débora Ellen, uma jovem de Toledo também, está nos acompanhando. Então, as pessoas estão entrando, estão acessando. Eu quero fazer um convite para você que está conosco aqui na live, para que compartilhe essa live com a maior quantidade de pessoas possíveis. Compartilhe nos grupos do Facebook que você tem, compartilhe com seus amigos no WhatsApp, pois esse é um assunto muito importante para a gente avançar. E você citou aí sobre a questão da depressão, do suicídio, da ansiedade. Eu acho que é importante, até nas questões desses dados, para que a gente possa discorrer um pouco mais sobre esse assunto da depressão, porque depois também lá na frente nós vamos entrar num outro momento, onde nós vamos falar sobre o desafio da educação, nesse momento agora, tanto para os professores e quanto para os alunos que estão estudando e dando aula de dentro de casa, né? Então, sobre a depressão, sobre o enfrentamento, sobre ferramentas para a gente cuidar do nosso interno. O que você
Roberto, acho que está cortando um pouco. Tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Ele estava travando. É? Sim. Tá. Não sei se você me compreendeu, eu vou reformular novamente, rapidamente. O contexto... Compreendeu? Então, tá bom. Então, assim, então, Roberto, o que é importante nós entendermos? A questão da depressão, a questão da ansiedade, a questão do estresse, eles não surgiram com a pandemia. Então, já eram questões que nós trabalhávamos antes da pandemia, que já existiam antes da pandemia e que foram potencializadas. Você colocou a questão da depressão ser o mal do século. Eu me preocupo um pouco com os diagnósticos e as falas sobre depressão, sobre estresse, sobre ansiedade, porque não é tão simples você diagnosticar, né? Falando de ciência, existe todo um critério, episódios, sintomas, enfim, que devem corresponder, que estão dentro do DSM para diagnóstico. Mas a gente tem muitos momentos, muitos episódios de tristeza, de desânimo, de perca de vontade de viver. E nesse momento, mais do que nunca, ele se potencializou. A questão do estresse, da privação de liberdade da mesma forma, da ansiedade também. Então, quando você fala em ferramentas para lidar com tudo isso, primeiro o ideal seria a gente conseguir identificar o que a gente está sentindo, para a partir dali a gente conseguir trabalhar. Até mesmo porque é importante a gente conseguir, além de identificar o que está sentindo, o que é nosso e o que não é. E também ter o entendimento de que a pandemia é um momento que nós estamos vivendo e que não vai ser para todo sempre. E isso a gente pode relacionar também com a questão dos professores ou da educação no modo geral, bem como com os alunos, os pais, enfim, e as demais pessoas. Tá, inclusive você trabalha diretamente na escola, né? Tá no dia a dia da escola, no dia a dia com os professores. Você tem acompanhado muito, que eu sei, essa questão do diálogo com os nossos educadores, com o diálogo com os alunos. Como que tem sido esse momento? Vamos falar primeiro com os alunos, né? Como que você tem sentido esse momento com os alunos da rede de ensino, nesse momento do uso dessas plataformas, que estão estudando de dentro de casa, que estão confinados, que estão na quarentena? Como é que está sendo? Assim, Roberto, a gente está se familiarizando com tudo isso que está vindo, mas vamos colocar sobre os alunos. Primeiramente, os alunos, nós vamos ter que partir do princípio de que eles estavam interagindo com outras pessoas, tendo as aulas presenciais e o contato com outras pessoas num ambiente diferente de casa. Agora, eles estão dentro de casa, sem essa interação presencial com os colegas, os funcionários das escolas, os professores, enfim, tendo que fazer as atividades EAD que são mandadas nos grupos de WhatsApp, se for na escola municipal, no qual o pai está inserido, que seria o WhatsApp da turma, e realizar a atividade a partir dali. E os da rede estadual com o Classroom. Mas eu também tenho que entender que eles não tinham como o celular sendo um material pedagógico, tanto que ele era proibido. Hoje nós estamos tendo que lidar com essa situação e com alunos que não têm o domínio da tecnologia e também com a questão da internet ou dos dados móveis. Além, Roberto, de nós termos alunos que têm mais irmãos
e terem os pais lidando com outros problemas, como desemprego, né? E daí, você faz o quê? Eu tenho um celular na casa, 4 irmãos e o período da noite para ser utilizado. Como que eu faço com isso? E se eu não tenho internet? Como que eu uso os dados móveis? Mas e se a torre, o sinal é ruim? Então, existem várias questões relacionadas com isso, sabe? Então, está sendo um momento, assim, de bastante necessidade de adaptação, busca, empatia. Olha só, eu tenho conversado com vários professores, inclusive, tenho ligados com os professores, para a gente saber realmente como é que está essa realidade dos nossos educadores também. Porque o professor, em tese, já no dia a dia, no natural do seu dia a dia dentro da escola, que fala que tem 40 horas, 44 horas, ele tem muito mais, porque esse professor, ele chega em casa, ele vai corrigir prova, ele chega em casa, ele vai fazer trabalho, vai organizar prova para os alunos, vai organizar a aula do próximo dia. Então, ele está sempre envolvido. Então, a pressão com os nossos educadores, já em tempos naturais, já é muito grande, né? E nós temos um grande número de afastamento de professores da rede de ensino público. Eu acho que em 2017 foram em torno de 67 mil professores afastados das salas de aula por conta da depressão, por conta do distúrbio mental, por conta de uma série de outros fatores, que eu quero que você também relate um pouco sobre isso, mas justamente nesse momento agora, porque o professor, ele está dentro de casa, usando uma plataforma muito difícil de lidar, um método completamente diferente, que pegou a gente completamente de surpresa, e esse professor, ele está junto com o filho que está dentro de casa, que é aluno também, que tem que fazer as tarefas da escola, que tem o dia a dia, está o esposo dentro de casa, não está no espaço de trabalho, então é uma série de fatores que traz essa preocupação com os nossos educadores. E aí eu quero que você fale um pouquinho dessa realidade que você tem enfrentado, você tem visto e conversado com os nossos professores, da tua realidade aí. Olha, Roberto, esse é um assunto também muito importante. O que acaba acontecendo? Nós temos muitos professores afastados, sim, por várias questões. Nós temos que entender que houve um aumento significativo da violência, não que ela não existisse, é sempre importante ressaltar isso. Mas além dessa questão da violência, a gente tem as condições de trabalho. Nós temos que entender que a escola recebe uma demanda da sociedade, na qual nós temos muitos alunos indisciplinados e muitas pessoas achando que ser mal educado não é um comportamento mal educado. E isso está um pouco delicado de se trabalhar e de se lidar. Nós temos muitos professores com síndrome do pânico, ou agorafobia, enfim. E eles acabam sendo afastados justamente por não terem condições de ir trabalhar. Tem todo um processo para que isso aconteça, mas também existe muita discriminação em cima disso, na qual tem muitas pessoas acham que é frescura. Só que veja só, Roberto, quanto é importante nós falarmos sobre isso. Quando a gente fala e pensa sobre essas questões, nós temos que entender que se houve aumento da violência, nós temos que pensar, existem políticas públicas para combater a violência? O que o governo está fazendo? O que os órgãos que lidam com esse tipo de situação estão fazendo para combater? Porque o aluno não é violento só lá na escola. E se ele é violento, qual será que é a realidade que ele vive? Porque ele aprendeu esse comportamento, se não for patológico, né? Ele aprendeu a ser violento
Pode ser um mecanismo de defesa do que exatamente? Então, essa é uma situação que nós também temos que olhar com muito carinho, que nós temos que pensar sobre isso, até porque, veja só, Roberto, quando eu falo lá no início que se fosse criado políticas públicas e dado uma ênfase à saúde mental, nós nos formaríamos e tornaríamos seres humanos, sabendo lidar com as nossas emoções e os nossos sentimentos, e a partir dali, talvez muitas das realidades atuais de hoje, elas poderiam ser reduzidas ou não ser da forma como está. Por quê? Porque a gente aprende culturalmente a lidar com as emoções agradáveis. E as desagradáveis como se elas não fizessem parte ou fosse até mesmo vergonhoso. Então, a gente precisa olhar com bastante carinho para essa situação. Adriana, eu acho, eu penso que esse debate, esse olhar, educação, voltado à questão da saúde mental, ele é como você disse antes, que a gente precisa, ele já vem de um longo tempo e a gente precisa reforçar. Mas um debate desse daqui, uma conversa dessa com tantas pessoas participando, a gente também precisa pensar ideias. Como é que a gente garante para esse professor, para esse educador, que ele tenha acesso a psicólogo, que ele tenha acesso a assistente social, porque hoje o núcleo regional de educação, o município muitas vezes não dá conta. Então, como é que fica uma dica aqui, né, para os que estão nos acompanhando, que eu vejo que tem pessoas aí que estão dentro da Assembleia, que estão dentro da Câmara, que estão dentro de câmaras de vereadores, que pensem ideias para os seus municípios, e ideias que contextualizem para levar ao Estado, que se preocupe em garantir em tempo imediato, porque quando o assunto é depressão, a depressão leva ao suicídio. E hoje a gente tem dados que dizem que o suicídio, ele disputa pelas mortes de jovens junto com acidente de trânsito. O que mais mata jovem hoje no Brasil é acidente de trânsito. E a segunda vem encaminhada da depressão e de uma série de outros fatores que levam ao suicídio. E cada vez está aumentando mais, a gente vê isso no dia a dia nos jornais, né? E é preciso pensar ideias que sejam colocadas na ponta do papel, da caneta, para que se faça acontecer de fato, porque é muito preocupante. Eu estou vendo aqui que tem a participação, o Niltinho está nos acompanhando aqui também, a Vládia, lá de Curitiba, boa noite para vocês. A Tássia, nossa amiga Tássia, está acompanhando também. O Irineu Marcelo, lá de Coronel Vivida, Tássia. O Irineu Marcelo, de Perobal. A Gabriela Teixeira está aqui junto com a gente. A Thelma Leixo está nos acompanhando também. A Janaína está junto com a gente também, que é aqui de Toledo. A Jeane, que é de Toledo e é de Jesuítas. A Solange, lá de... aí de São Jorge do Oeste, a Solange nos acompanhando também. Que inclusive constrói muito o debate da juventude do campo, né? O Bezerra Silva está aqui junto com a gente, a Fátima. Obrigado, gente, pela companhia junto com a gente aqui nessa conversa tão importante. Adriana, é um momento que a gente tem passado muito diferente, e é por isso que a gente tem que conversar. Eu tenho conversado com muitas pessoas via telefone, via WhatsApp, antes da gente fazer essa live, falando da importância desse debate. Sobre a questão das ferramentas que a gente tem nesse momento para que a gente consiga manter o equilíbrio mental, espiritual, a saúde não só do corpo físico, né, mas essa saúde mental. O que você poderia dizer um pouquinho para nós sobre esse sentido aí? Vamos lá, Roberto. Eu gostaria de aproveitar um pouquinho a tua fala anterior, quando você colocou a questão de ter várias pessoas da Assembleia ou pré-candidatos, né? Eu sei que a Tássia é pré-candidata a vereadora, você é pré-candidata a vereador, eu sei que deve ter outras pessoas que têm essa ideia. A Solange Barroso é aqui de São Jorge, defende muito a educação do campo. O que acaba acontecendo? Quando a gente pensa em ideias, a gente tem que pensar em prevenção, Roberto. E quando a gente
pensa em prevenção, nós temos que pensar em criar leis que na realidade trabalhem com conteúdos relacionados às emoções. Por quê? Porque a gente não pode trabalhar só com o agora, porque tudo é construído. Aí, o que acaba acontecendo? Existe maneira de lidar com isso agora? Existem. Mas eu também tenho que pensar que isso precisa ter outros olhares e que precisa ser inserido, sim, um olhar de lidar com as emoções e sentimentos, tanto os agradáveis quanto os desagradáveis, para nós tornarmos seres humanos mais seguros das suas ações e melhores adaptativos. Hoje, se você fosse falar, Adri, como que nós podemos lidar, com quais ferramentas a gente pode trabalhar? Então, veja, Roberto, primeiro, entender que isso é um momento da minha vida, não é a minha vida toda. Para os pais, para os alunos, né, para os profissionais que estão trabalhando, é muito importante ter a disciplina, Roberto. Então, criar um hábito. Se eu estudava de manhã, o meu período dos estudos ou realização das atividades EAD vai ser de manhã. Assim como se eu estudasse estudava à tarde ou estudava à noite. Para os professores, da mesma maneira, o horário que lhe era de trabalho. E no tempo que não lhe era de trabalho, para não haver essa sobrecarga de 60 horas que a maioria dos profissionais estão trabalhando, mais do que o tempo necessário, fazer o quê? Deixar o tempo que não lhe era de contrato para que pudesse viver na harmonia da família. Mas como? Como a gente concorda com as orientações da Organização Mundial da Saúde, a questão do isolamento social é importante. Então, se eu tenho na minha família o pai, a mãe, meus irmãos comigo, ou a avó, a gente ter um momento entre nós de lazer, conversar, jogar se tiver jogos, mas que não fosse com o celular ou com essas ferramentas tecnológicas. Porque senão a gente fica muito no celular. Para quem é sozinho, Roberto, eu percebi que teve muitas adoções de animais para auxiliar, para uma maneira de companhia para essas pessoas. Para quem, por exemplo, tem já diagnóstico de patologias e que tem acompanhamento já psicológico ou psiquiátrico, que seja dado continuidade com os atendimentos online. Aqui em São Jorge, Roberto, nós temos o Comitê da Saúde Mental. Então, também pode contribuir com essas ações, tanto de conscientização como de sugestões de lidar com esse momento. A gestão do tempo em casa, Roberto, também é algo bem importante. Horários para as refeições, né? Horário para levantar, horário para dormir, tudo isso é questão bem importante. Nós podemos utilizar uma parte do nosso dia para aprender algo novo. E como você colocou ali a questão, né, de governo, enfim, o que tem visto? Da última live para essa que eu fiz, até então, há 15 dias atrás, não tinha muita coisa relacionada à saúde mental. O que a gente tem percebido é que tem se tentado, através de lives, falas que lidam com as emoções para você conseguir lidar com você mesmo nesse momento de pandemia. Porque o que acaba acontecendo, Roberto? A gente habita muito o lugar onde a gente trabalha, a gente habita muito o carro em que a gente anda, mas o habitar em nós, agora, nesse momento em casa, é bem difícil. Às vezes a gente nem se percebe nesse sentido. Então, é muito importante que isso aconteça. Por exemplo, o núcleo regional aqui de Dois Vizinhos está preocupado e a APP Sindicato também disponibilizando momentos de grupos para falar dessas situações. Então, isso a gente já percebe que tem um grupo de pessoas que está preocupado e está trabalhando em prol de ajudar, de nos apoiarmos, né? Porque eu me incluo nisso, para que a gente possa
passar de uma maneira saudável por esse momento de pandemia. E quando a gente fala de ansiedade, né? Eu lembro no começo da pandemia, nós já passamos os 100 dias, né? Bastante tempo já ultrapassamos 100 dias de pandemia. E tem algumas cidades que estão mais flexíveis, tem outras que já estão na extremidade, né? Pela quantidade de casos. Toledo aqui é um caso que tem aumentado a cada dia, infelizmente, né? A quantidade de infectados pelo coronavírus. E cada vez vai apertando mais esse cerco. Então, a ansiedade, ela é algo que tem nos tomado, que eu sinto esses reflexos, né, que os meus amigos têm sentido, essas pessoas que a gente convivia o tempo inteiro pessoalmente, agora a gente fala por telefone. Então, quais as receitinhas aí, Adriana, para a gente começar a controlar a ansiedade, mulher? Porque essa tal da ansiedade, ela causa gastrite, causa dor no peito, causa insuficiência respiratória, é uma série de coisas, né? Então, sei lá, meditação, como desapegar? Você falou assim, ó, desapega um pouco do celular, né? Parece que a gente está mais com ele ainda agora do que menos com o celular, né? Então, Roberto, por isso que é tão importante essas orientações todas que eu dei para que o celular não seja a ramificação das tuas mãos, né? Então, assim, Roberto, a ansiedade, vamos lá. A ansiedade, ela afeta a maioria das pessoas. Receitinha mágica não existe. Mas existem algumas coisas que nós podemos pensar que talvez nos ajudem. Primeiro, a gente não está ansioso o tempo todo. A gente precisaria conseguir identificar em que momentos nos tornamos ansiosos. E a ansiedade, Roberto, ela é consequência de algo. Então, o que acontece que me torna ansioso? Existe alguma maneira de eu trabalhar de maneira diferente aquilo que eu identifiquei como me tornando ansioso? Tem outra coisa que eu gosto sempre de falar quando eu abordo esse assunto, Roberto. As questões da nossa vida, do dia a dia, nós podemos dar a ela o tamanho de uma caixinha de fósforo e carregar no bolso, ou do tamanho de um container e habitar dentro dele. Tudo depende da maneira como nós olhamos. Só que para que eu tenha um entendimento desse, seria muito importante eu conseguir entender a importância de trabalhar com os sentimentos e as emoções, e que as emoções, tanto agradáveis quanto desagradáveis, fazem parte do dia a dia. Então, quando você fala de ansiedade, meditar é bacana? É bacana. Questão de... Eu tenho acompanhado muito, por exemplo, consulta com a nutricionista para que ela possa te dar um amparo online de alimentos ou de como você pode ter uma reeducação alimentar nesse momento. Você pode fazer atividades físicas online, que também é um momento bem importante para nós estarmos trabalhando. Então, quando a gente fala de ansiedade, é exatamente estar pensando sobre todas essas coisas. Agora, eu vou falar assim, Adri, é milagroso? É de uma hora para outra que isso acontece? Não. Até porque, Roberto, outra coisa que eu bato muito em cima é a questão do autoconhecimento. A importância de nos conhecermos realmente, para a gente entender a nossa dinâmica, como que a gente funciona, aquilo que é meu e aquilo que é do outro, para que eu consiga lidar de uma maneira saudável com isso tudo e perceber que muitas coisas podem ser procrastinação minha e que muitas coisas podem ser realmente dificuldade e que sempre existe uma maneira, um caminho que eu possa estar trilhando que vai aliviar ou minimizar. Eu acho que tem vários pontos e a gente teria, né, já estamos com meia hora de 34 minutos aí de live.
O Aldevir, ele fez uma pergunta que eu achei bastante interessante, que é assim, a complexidade que vivemos hoje, ele tem reflexo do que, principalmente? E aí eu trago uma outra reflexão, que é o seguinte, quais serão as consequências, né, disso tudo que nós estamos passando agora, desse profundo interno que a gente tem se ocupado de estar consigo mesmo, né? Qual que vai ser esse reflexo ali na frente, se a gente não tiver um cuidado agora com a saúde mental, por isso dessa conversa nossa hoje, que a gente vai tendo picos, vai caindo, né? E a gente tem que aumentar esse equilíbrio, essa estabilidade emocional, para que a gente saia forte ali na frente quando passar esse processo de pandemia. O que você acha que pode ser essas consequências? Como é que a gente pode sair desse momento? Então, assim, Roberto, essa é uma reflexão, inclusive, mais profunda. E eu vou abordar ela, talvez eu gaste um pouquinho mais do que o tempo suficiente. Mas, assim, nós precisamos entender que tudo depende das escolhas que nós fazemos e da maneira como nós conduzimos as nossas ações. Nós temos uma educação pautada numa concepção de homem e numa concepção de sociedade. Tanto que as escolas têm o seu PPP e nele consta isso, inclusive visão de mundo. Quando nós falamos, Roberto, num momento tão importante que nem esse de pandemia, que na sequência vem uma eleição para presidente, uma eleição para prefeito, uma eleição para vereador, nós precisamos entender que nós precisamos ter nos nossos currículos conteúdos, novamente eu estou abordando esse assunto, que trabalhem com as emoções e com os sentimentos. Eu costumava dizer que ter conhecimento era uma arma poderosíssima e que fazia toda a diferença. Hoje faz parte da minha fala, além do conhecimento, Roberto, o autoconhecimento. Para quê? Para que justamente toda essa complexidade que o Aldevir, se eu não me engano é o nome dele, falou, eles possam ser diferentes ou minimizados. Porque quando a gente não pensa em políticas públicas para empoderamento, para lidar com as emoções, com a saúde mental e com o conhecimento, nós nos tornamos sujeitos a criar seres humanos com comportamentos de submissão, passividade, e isso é bem sério para o avanço e para o progresso de qualquer coisa. Podemos culpar alguém? Eu não gosto de culpar ninguém, porque eu gosto de pensar que existem responsáveis por poder determinar ações, criar leis e fiscalizar, e nós que somos as pessoas que vêm a somar e a propagar. Aí você vem e me fala, e como que vai ser? Olha, Roberto, tudo vai depender de como nós conduzirmos agora. Se nós tivermos os políticos, as pessoas que lidam com educação, com saúde, com segurança, preocupados e enganjados na luta de que a saúde mental é importante, que precisamos dar apoio e suporte para os mais fragilizados e que vai depender muito desse apoio, desse suporte, desse acolhimento agora para a condução posterior, fará toda a diferença. Agora, se nós tratarmos isso como sendo algo que, é frescura, não é importante, ou apenas o bem-estar físico e as finanças do mundo, do Brasil, da cidade é importante, nós teremos seríssimos problemas e talvez, Roberto, mais prejuízos. Porque antes, quando nós falamos em suicídio, Roberto, nós poderíamos ter falado, que eu vou abordar agora, de uma despesa muito grande com a saúde das pessoas que tentaram o suicídio e que elas o fato não aconteceu, que teve todo o cuidado. Então, em 2007, foi 3 milhões ou mais. Imagine se você trabalha com medidas preventivas, de incentivo para as pessoas virem a se
a lidar com essas situações todas, isso reduz. Então, isso é bem sério, Roberto. Quando a gente fala, né, de antes, que um dos assuntos que eu falei que eu iria abordar seria a automutilação, é porque nós temos muitos adolescentes que se automutilam, que se cortam, e que isso agora pode ter piorado. Veja, Roberto, tem situações na escola em que as crianças ou adolescentes tiravam a lâmina do próprio apontador. Então, isso não é um fator isolado. Isso é multifatorial, que a gente costuma dizer. Só que a gente precisa ter pessoas que validem a seriedade disso, de estar trabalhando com medidas preventivas de conscientização para que as coisas elas se encaminhem, para que os seres humanos tenham vida saudável. Vida física saudável, vida emocional saudável, com qualidade de vida. Legal, inclusive tem um dado de 2012 que diz que foram 2.993 jovens que cometeram suicídio dentro das escolas e dentro das universidades. Dentro das escolas, pelas questões do bullying, dentro das universidades, principalmente em curso de medicina, por conta da pressão da faculdade, não aguentaram essa pressão e vieram a tirar as próprias vidas, né? Então, isso é muito preocupante. Então, tem a questão do bullying também. E o que mais tem nos causado nesse momento, que eu acredito, Adriana, é o quê? É o medo. Todos nós estamos com medo nesse momento, porque há incertezas muito grandes do daqui a pouco ali na frente. Nós não sabemos quanto vai durar, quanto tempo ainda nós vamos ter que ficar dentro de casa. Tem tantas pessoas que estão perdendo seus empregos, que já estão desempregadas, que já estão passando dificuldade, que não vem o auxílio que era para vir, infelizmente, um atraso, uma falta de compromisso muito grande com essa população que precisa, nesse momento, desse auxílio, que iria dar uma ajuda. Então, o medo tem nos envolvido muito grande. Qual que é a influência do medo na questão da saúde mental? Olha, Roberto, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Lembra quando eu te falei das emoções positivas ou das sensações agradáveis e desagradáveis? A gente, culturalmente, foi construído e criado para não sentir medo, para não ter medo, para ser corajoso, para conseguir as coisas e para, preferencialmente, você ser aquela mulher ou aquele homem superpoderoso. Só que isso, Roberto, não precisa necessariamente existir, entende? O medo, eu sinto ele. Eu não tenho que ter vergonha por sentir ele. Eu não tenho que me sentir menos mulher ou menos homem por sentir ele. Ele faz parte, mas ele não é trabalhado e ele não é validado. A questão, Roberto, de nós estarmos inseguros é porque nós, seres humanos, nos criamos com uma mania de querer controlar tudo. A gente não consegue controlar tudo. E se a gente tem essa característica, ela nos torna, muitas vezes, com grande sofrimento. Então, a gente não tem controle de tudo. O medo faz parte, por isso a importância de trabalhar com as emoções para que a gente consiga aprender de que maneira lidar com o medo. Olha, num curso que eu fiz sobre o medo, Roberto, a gente costumava a trabalhar para você fazer o desenho do medo, que tamanho que ele tem, com o que ele se assemelha. E daí colocar dentro do corpo humano as localizações do medo. Então, se é uma questão mais do coração, se é uma questão mais cognitiva, se é uma questão mais... E a partir dali tem vários livros infantis, tem várias dinâmicas para trabalhar com essa situação, muitas músicas, porque às vezes eu posso, se eu não consigo falar sobre, que é uma das coisas que eu muito defendo, eu posso escrever sobre
e não tem nada de errado com isso, e que sim, no final, Roberto, eu acredito que tudo dá certo. Dá certo porque existem pessoas como nós que pensam de que maneira fazer para que dê certo. E vai dar certo. Então, assim, mas que no caminho tem muitos ajustes que precisam ser dados, muitas parcerias que precisam ser estabelecidas, certo? Então, quando a gente fala de medo, a gente pode pensar dessa maneira, sabe? E também, Roberto, olhar por um outro ângulo. Porque em todo conflito, Roberto, ele também tem uma grande oportunidade. E a gente, sabendo olhar para a oportunidade, nós, além de superarmos a nós mesmos, que isso é importante, a gente se torna melhor. Muito bom, muito legal. Eu penso o seguinte, que do medo surge a coragem, né? Do caos surge as novas ideias. E a gente se transforma, a gente se constrói, a gente se fortalece. Ó, a Nete, a minha tia Nete, lá de Sorriso, está acompanhando a gente aqui na live. O Ivanor está acompanhando a gente aqui também. A Thaís está junto com a gente, acompanhando a live também. E nós já estamos nos 46 minutos, quase uma hora. Para a gente ir finalizando agora, Adriana, é o seguinte, nós temos os últimos dados, né, os dados de ontem, daqui a pouco eu acredito que já possa sair os novos dados, são 70.524 vidas, pessoas que perderam as suas vidas no Brasil com o coronavírus. São 70.524 famílias que sofrem nesse momento com a perda dos seus entes queridos, pai, mãe, filhos, porque não tem idade, né? Pega em todo mundo, e por isso é preciso cuidado. E a gente precisa muito, quando a gente discute essa ideia da saúde mental, também levar a nossa energia positiva, levar a nossa solidariedade a essas famílias que perderam os seus entes queridos pelo coronavírus. Também, quando a gente fala de saúde mental, é uma transversalidade que a gente precisa pensar, porque nesse momento tem médicos, tem enfermeiros, tem técnico de enfermagem, tem zeladores, tem secretárias, tem motorista de ambulância, que estão à frente desse processo inteiro, cuidando das pessoas que não têm condições de cuidar de si própria nesse momento, que estão lá com uma pressão tremenda também. Então, quando a gente fala de saúde mental, e você deixa algumas dicas de como a gente manter esse equilíbrio, é para falar com essas pessoas também, para levar esse otimismo, para levar a compaixão e a solidariedade. Então, quando a gente fala sobre isso, também tem vários, tem os bombeiros, tem uma série de outras pessoas, hoje é o dia do bombeiro comunitário, né? Que estão à frente. E para a gente finalizando, Adriana, eu acho que qual que é a mensagem de otimismo que a gente deixa e algumas ferramentas otimistas para deixar para essas pessoas que estão nos acompanhando agora, para que faça resultado essa live que nós estamos fazendo, que as receitinhas que elas podem ir usando agora dentro de casa, você já falou algumas, possa fazer diferente na vida dela já hoje, no sono, no descanso e no dia a dia de amanhã e nesse percorrer aí dessa travessia que a gente ainda vai passar. Roberto, você colocou muito bem que é uma transição, então toda a transição ela é delicada, porém, o que eu gostaria muito de deixar para todos os que estão ouvindo e participando? Que quando a gente lidar, conversar ou tratar
outro ser humano, que a gente se lembre que ele é um ser humano. E como nós somos. Nós temos as nossas emoções, nós temos os nossos sentimentos, nós temos os nossos medos, da mesma forma como o outro. Então, a questão de valorizar as pessoas como seres humanos e não como apenas números, Roberto. Outra coisa que eu acho muito importante colocar é assim, ó, ninguém precisa passar por essa situação sozinho. Ele pode, sim, procurar e buscar apoio. Pode ser comigo, pode ser com os demais profissionais, que eles não precisam carregar tudo sozinho e que, sim, eles podem dividir. E que isso é muito importante. A pressão de quem está à frente é absurdamente pesada. E isso a gente reconhece. E é uma das grandes preocupações que eu tenho, porque quando a gente fala de vida, logo a gente associa a morte. E quando a gente associa a morte, quando ela efetivamente acontece, tem o processo de luto. E o processo de luto por si só já fala. É um processo, tem todas as suas fases. E como que a gente lida com isso? E como que as pessoas que trabalham e tentam salvar vidas lidam quando elas não conseguem salvar? Sabe, Roberto, nós da educação, o pessoal da saúde, o pessoal da rede de proteção, o pessoal, enfim, todo mundo trabalha em prol de ajudar o ser humano nas suas dificuldades. Cada um com características de atuação diferentes, mas justamente nessa busca constante. E isso eu gostaria de dizer, o meu eterno agradecimento e reconhecimento da importância do trabalho, mas também de pedir para todos os que podem fazer alguma coisa para dar suporte e apoio, que estejam pensando. E, novamente, eu vou falar na questão das políticas públicas. E que não tem nada de errado a gente ter as emoções que muitos consideram desagradáveis. Ninguém vai ser menos homem, ninguém vai ser menos mulher. E eu sempre falo, Roberto, para a gente cuidar com o poder que a gente coloca nas mãos dos outros. Quando eu falo em questão de nos diminuir, nos discriminar, nos ridicularizar, para pensar que existem pessoas que não compartilham com isso e que existem pessoas que trabalham em prol do combate a toda forma de agressividade, toda forma de violência, toda forma de negligência, toda forma de abuso, e que sim, que eles não estão sozinhos. Então, muito importante colocar isso. E que quando as pessoas, elas pensam em saúde mental, elas pensam nessas pessoas. E eu me incluo nelas, Roberto, por quê? Porque ninguém tem uma vida 100% perfeito. Todo mundo tem as suas questões e as suas dificuldades para lidar. E a gente vai aprendendo. Então, é essa mensagem que eu gostaria de dizer, é isso que eu gostaria de colocar. E também ficou um pouquinho, nós não abordamos o assunto sobre transtorno bipolar, mas eu só gostaria de dizer, cuidado com os diagnósticos, cuidado com as questões tipo, tá triste porque está com depressão, ou tá alegre, triste num dia e está com transtorno bipolar, porque não é assim que funcionam as coisas. Então, assim, pessoal, Roberto, meu muito obrigado. É muito importante ter pessoas como você que gostam e que pensam a ideia de saúde mental e da importância de trabalharmos com ela, de políticas públicas para isso. Gostaria imensamente de agradecer a todos que estão participando, porque, de uma maneira ou de outra, também pensam a saúde mental. Nós não falamos sobre o pessoal do campo, né? Mas eu deixo o meu abraço a eles, o meu entendimento da dificuldade deles também, bem como as pessoas no seu contexto geral.
e também aos idosos, que a gente não abordou especificamente a eles, mas que eles também estão passando por um momento bem complicado e bem difícil. Então, o meu abraço carinhoso, repleto de generosidade e empatia. Legal, Adriana. Obrigado, viu? Obrigado mesmo primeiro pela sua disposição de topar o convite, né, para a gente fazer essa conversa. Tem muita gente aqui que já estão comentando comigo aqui quando é que a gente pode marcar a próxima live, porque a gente tem vários outros assuntos para tratar também. E já foram deixando os recadinhos aqui do que, olha, poderia falar disso e disso e disso. Então, tem muita coisa que dá para a gente falar. Então, assim, primeiro, mais uma vez, muito obrigado a você, aí de São Jorge do Oeste, né? E quando se fala em São Jorge do Oeste, eu preciso mandar um beijo bem grande para minha filha Eloá, a princesa, o amor da minha vida, né? Que mora aí em São Jorge do Oeste. E logo, logo a gente vai estar junto. E agradecer a todos que estão nos acompanhando, que acompanharam essa live junto com a gente. Pode colocar os seus comentários ali, sugestões para a gente continuar abordando numa próxima live. A gente vai voltar a conversar ainda muito sobre vários assuntos que são necessários para esse momento, para pensar o pós-pandemia, os desafios, e principalmente para a gente cuidar do humano, para cuidar das pessoas, para cuidar da alma, para cuidar do coração. A gente tinha falado esses dias de fazer uma fala sobre a importância do perdão, a importância da solidariedade, a importância da compaixão. E tem um artigo que nós vamos assinar ainda juntos sobre a construção do perdão, que é muito desafiador. Eu tenho me esforçado muito também, a gente vai, cada vez que a gente conversa assim, a gente se constrói. Gente, quero reforçar aqui que um momento de isolamento, momento de todo cuidado é necessário. Se você tiver que sair de casa, que saia somente na extrema necessidade, fique em casa, use a máscara, use o álcool em gel, use todas as medidas protetivas, porque quando nós fazemos isso, nós estamos cuidando da gente e nós estamos cuidando daqueles a quem a gente ama também. E estamos cuidando também para que aquelas pessoas que estão lá nos hospitais agora, cuidando daqueles que não têm condições de se cuidarem, para que eles tenham um trabalho mais tranquilo lá, para que a gente diminua essa quantidade, para que a gente achate essa linha do coronavírus, para que a gente saia logo e para que a gente se construa ainda mais para esse pós-pandemia. Uma boa noite, muito obrigado, um forte abraço a todos e as perguntas que a gente não conseguiu responder, a gente vai respondendo aqui embaixo daqui a pouco na live. Tá bom? Ó, um beijo grande para você, Adriana. Um beijo grande para vocês que estão acompanhando a live e tenham um fim de semana muito abençoado na proteção de Deus. Até mais, gente. Até. Tchau.